Ele é esperado no Rio de Janeiro. O Flamengo acerta a contratação e Marcos Braz prepara anúncio oficial. Aliados de Landim desistem de emenda para reduzir poder do Conselho. Tite faz mudança importante para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Leila Pereira abre negociação para tirar Gabigol do Flamengo e projeta data para transferência. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá você, muito boa tarde. Aliados do presidente Rodolfo Landim desistiram na noite dessa segunda-feira de levar à votação no Conselho Deliberativo do Flamengo uma emenda que contava com o apoio do próprio Landim e criava regras que impediam a reapresentação de propostas de mudança ao Estatuto sobre o mesmo tema durante o mesmo mandato de um presidente. Caso aprovada, a proposta reduziria o poder dos conselheiros. Hoje, todas as propostas que tenham assinatura de ao menos 50 conselheiros precisam ser votadas pelo plenário do Conselho. Com a mudança, essa prerrogativa seria anulada e os conselheiros teriam que esperar até 3 anos para tentar mudar o Estatuto. De acordo com a emenda, quem teria poder para decidir se uma emenda poderia ou não ser votada seria o presidente do Conselho Deliberativo. Lembrando que o Landim já declarou que pretende concorrer a esse cargo em dezembro. O próprio Landim não estava presente na reunião de ontem. Seja qual for o motivo, o fato é que, uma vez retirada, a emenda não vai mais à votação e, se alguém quiser implementá-la, deve voltar à estaca zero de apresentação e tramitação dentro do Conselho Deliberativo antes de chegar ao plenário. Isso não deve mais acontecer até o final do ano, mas é possível que o Landim faça uma nova tentativa, caso se eleja aí presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo em dezembro. Agora vamos dar aquelas rapidinhas do Ministério Pai Bola, bora lá! Luiz Araújo tomou conta da ponta direita desde que os 5 jogadores titulares do Mengão foram convocados para a Copa América. Em 6 jogos ele foi titular em 5, fez 2 gols, deu 3 assistências, teve 5 participações em gols, levou 97 minutos para participar de um gol, teve 4 grandes chances criadas, deu 10 passes decisivos, deu 17 dribles certos e em 13 bolas longas acertou todas elas. Luiz Araújo está indo muito bem. O chileno Eric Pulgar teve o seu voo para o Brasil antecipado e ele se reapresentou no CT do Ninho do Urubu hoje pela manhã e já participou das atividades junto com o grupo. Tudo indica que ele vai mesmo ser o titular amanhã contra o Galo em Minas Gerais, no lugar do Léo Ortiz. Segundo a imprensa mineira, o Cruzeiro ofereceu 20 milhões de reais ao Flamengo para ter o Gabigol nessa janela que abre agora no dia 10. E para o jogador, apresentou uma proposta de um contrato de 3 anos e um salário de 2 milhões e 200 mil reais por mês. Uma fonte próxima ao atacante nigeriano Chola negou terminantemente qualquer proposta de outro clube carioca pelo jogador e disse que o nigeriano está muito feliz no Flamengo e espera ser comprado pelo clube, uma vez que o seu empréstimo vai terminar agora no dia 31 de julho desse mês. No domingo passado, o Flamengo chegou a 87,5% de aproveitamento no Maracanã. Nessa temporada, tem um aproveitamento de 88%, com 18 vitórias. Empates foram 2 e apenas uma derrota que foi para o Botafogo. Essa aqui é uma ótima notícia. O volante Igor Jesus, que estava com uma lesão no tornozelo esquerdo ocorrida no jogo da 8ª rodada do Brasileirão contra o Grêmio, realizou seu primeiro treino com bola ontem e a sua recuperação tem sido acima das expectativas e tudo indica que ele deve ficar à disposição do Tite brevemente. Um estudo do CS Football Club Observatory revelou que o Flamengo tem uma média de idade de contratações de 26,6 anos, ficando em 10º lugar entre os clubes da Série A do Brasil.
Já o Real Madrid é famoso por investir em jovens talentos e lidera a estatística com uma média de 22,8 anos. O Flamengo adota uma abordagem diferente, priorizando mais os jogadores experientes para fortalecer o seu elenco. Essa aqui é muito interessante. A moeda euro vai a R$ 6,01 e ultrapassa o Fluminense na tabela do Brasileirão. A CBF decidiu que Ramon Abate Abel vai ser o juiz do jogo amanhã entre Flamengo e Atlético Mineiro, e isso não agradou grande parte da torcida do Mengão, que lembra muito bem que foi esse senhor que ignorou um pênalti claríssimo a favor do Flamengo contra o Palmeiras em 2023 no Allianz Parque. No lance, ele fingiu que não viu o empurrão do Richard Rios no Everton Ribeiro dentro da área e nem o VAR se manifestou. Olho nele! Segundo o portal Coluna do Fla, o Gabigol não aceitou a proposta do Santos porque não quer jogar uma Série B pelo Brasileiro por achar isso um desprestígio para a sua carreira. O time paulista ofereceu a ele R$2 milhões de salários, cerca de R$350 mil a mais do que ele recebe hoje no Flamengo. A torcida do Peixe ficou na bronca com a atitude do seu cria. O grupo, composto por dissidentes da chapa 2012 Raiz Original, declarou seu apoio ao Luiz Eduardo Batista, o famoso BAP, e com essa adesão, o presidente do Conselho de Administração vai acirrar ainda mais a disputa em dezembro pela presidência do Flamengo. Conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o Tite optou por colocar o Lohan no banco de reservas contra o Atlético Mineiro. Assim, Pulgar retorna à equipe titular do Flamengo ao lado do Alan. Vale destacar que o Léo Ortiz também corre por fora em busca de uma vaguinha aí no meio de campo para esse jogo de amanhã. Provável escalação do Flamengo pode ser Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan, Pulgar ou Léo Ortiz e Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Pessoal, parece mesmo que a retranca vai voltar amanhã, porque o cara tirou um atacante para colocar mais um volante. Eu não concordo com isso. E você concorda? Coloca aí. Flamengo e Palmeiras já estão amarrados em uma situação que tem provocado fortes emoções entre as duas torcidas. A possível transferência do Gabigol para o clube paulista movimentou demais essa semana a imprensa paulista. Numa pesquisa realizada pela torcida do Palmeiras, 54% é a favor da ida do jogador para o clube paulista. E nesse contexto, depois dos noticiários serem inundados com a insatisfação do jogador com a proposta que o Flamengo fez para sua renovação, o Palmeiras já traça o seu planejamento para viabilizar a sua contratação. Embora a presidente Leila Pereira tenha despistado as negociações, declarando em entrevista recente que o silêncio se refere a uma estratégia de mercado, ela está muito interessada mesmo na transferência do jogador. Segundo a jornalista Camila Alves, do portal Globo Esporte, as conversas entre o Palmeiras e o Gabriel Barbosa já foram iniciadas. Vale lembrar que o jogador já pode assinar um pré-contrato e sair do clube sem custos nenhum no final do ano. De acordo com a jornalista, o clube paulista aguardou a chegada desse período permitido para dar o pontapé inicial nas tratativas, para não ser acusado de assédio. Nesse contexto, os cenários para costurar o acordo com o jogador estão sendo traçados. O Marcos Braz já deixou claro que o Gabigol só vai sair do Flamengo com uma compensação financeira, o que faz o Palmeiras apostar todas as suas fichas na assinatura de um pré-contrato e esperar por ele até janeiro, para a conclusão dessa transação. O próprio jogador está bastante interessado em aguentar firme até dezembro, mesmo que o seu espaço esteja completamente comprometido na Gávea, como apontou recentemente uma matéria do portal Bola VIP Brasil.
No Palmeiras, o treinador Abel Ferreira foi abordado sobre a possível contratação do jogador e foi enigmático e jogou a peteca para a resolução da Leila Pereira e não entrou em detalhes. Aspas, ela sabe aquilo que eu penso. Não falo de jogadores de outros clubes. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho, você me ajudou demais. Valeu! O Flamengo está cada vez mais perto de acertar a contratação do meia Marcos Antônio da Lazio. As conversas entre os clubes evoluíram bastante e, segundo o jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, o volante é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para a realização de exames médicos. O contrato dele de empréstimo vai ser de uma temporada. Flamengo e Marcos Antônio estão muito perto. As duas partes já falam a mesma língua, o Flamengo e a Lazio. Inclusive, ele é esperado no Rio de Janeiro já nos próximos dias para dar continuidade a todo o processo burocrático e realizar exames médicos. Ele, sendo contratado, já vai poder estrear a partir do dia 11 de julho. Estando à disposição do Tite a partir do dia 10 de julho, data que abre a janela, o Marcos Antônio vai poder estrear com a camisa do Flamengo no dia 11 contra o Fortaleza aqui no Maracanã. E para isso acontecer, o jogador tem que ter o seu nome registrado no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Outra possibilidade seria no dia 17 contra o Internacional, fora de casa. O volante está sem jogar desde o dia 24 de abril, partida em que o PAOK empatou com o Lamia por 1-1 na Liga Grega. Nessa partida, o Marcos Antônio jogou os 90 minutos. O contrato será de obrigação de compra, caso o Marcos Antônio consiga mesmo atingir os objetivos estabelecidos no seu contrato. O Flamengo vai ter que pagar uma quantia pelo empréstimo, valor que será abatido caso aconteça mesmo a compra do jogador em definitivo. O valor da obrigação gira entre 5 a 6 milhões de euros. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente crescer ainda mais no nosso canal. Conto muito com você. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!